Grande Prêmio da França de MotoGP mostrou uma coisa: Marc Marquez voltou. E voltou para colocar a Honda mais à frente, no lugar onde ela talvez não possa chegar sem ele. Mas com ele, até que dá. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. A gente tinha algumas dúvidas. Marc Marquez seria capaz de voltar a ser aquele Marc Marquez depois de tudo que passou com uma série de lesões ao longo dos últimos anos? O Grande Prêmio da França, em Le Mans, até que ajudou a ter uma resposta. A gente viu um Marc Marquez forte, combativo, levando a RC213V muito mais à frente do que talvez ela pudesse estar. Não deu certo, é verdade. Ele caiu, não completou a corrida, mas passou boa parte da disputa, de uma disputa que era especial porque era o 10º GP do Mundial de Moto Velocidade, brigando na segunda colocação. Ele teve de enfrentar o Jorge Martin, que é um piloto forte, mas que mais do que isso, tem uma baita moto nas mãos. E no confronto entre uma ótima moto e uma que está sofrendo, ficou evidente que o piloto ainda faz a diferença. Marc Marquez conseguiu se mostrar sólido, firme, forte, mas ele precisa completar as corridas. Isso não aconteceu nesse domingo. É claro que o Marquez tem a liberdade de poder brigar, de poder se arriscar. Afinal, ele já está bem atrás na classificação do campeonato. Ele perdeu muitos pontos com a ausência nessas 3 corridas. Mas o que ele mostrou é que não tem motivo para a gente se preocupar. Ele continua sendo um piloto forte, ele continua sendo um piloto combativo, apesar de tudo que ele passou nos últimos anos. Mas tem aquele probleminha, né? Tem que usar a cabeça e não pode abandonar a corrida. A gente fica vendo ali um Marquez forte, sólido, estável, disputando posição daquele jeito que ele disputava antes. E isso é um bom sinal. E a gente viu na sprint também um Marquez muito combativo. Ele até admitiu que não esperava ter o ritmo forte que ele tinha na reta final da disputa, que ele esperava ter perdido força ao longo da corrida. E isso não aconteceu. Só que não anula os problemas da Honda também, né? A gente sabe que a Honda hoje é uma moto problemática. A gente sabe que a Honda tem uma moto, assim como ela teve nos últimos anos todos, uma moto que não consegue ter o mesmo tipo de resultado com outros pilotos que não o Marc Marquez. Esse foi também um fim de semana diferente, porque foi o fim de semana em que o Marc Marquez colocou a mão no chassi Kalex. O chassi tinha sido testado em Jerez, no teste coletivo que eles fizeram, né, depois ali do GP da Espanha, onde o Marquez não estava. Então quem testou primordialmente essa novidade foi o Stefan Bradl, o piloto de testes, porque na hora que eles deram na mão do Joan Mir, o Joan Mir caiu, e aí demorou muito para que eles pudessem resolver os problemas, depois teve uma pane elétrica e tudo mais, então não deu para testar como se devia. Foi a primeira vez que o Marquez pegou para provar esse chassi que a Honda encomendou para a alemã Kalex, que é a marca hoje dominante na Moto2. Primeiro, ele tinha um chassi, assim como o Joan Mir tinha um chassi desse novo, né? E aí os dois tinham que fazer uma comparação. Já depois do primeiro dia, o Marquez sinalizou que tinha sido positivo, que tinha gostado, e já a partir do sábado, as 2 motos dele estavam montadas com esse chassi. Ele mesmo apontou que não é tudo que a gente precisa, é um passo, mas a gente precisa de mais passos. Mas ainda assim, é bom ver que, pelo menos com ele, a Honda encontrou um caminho para estar na frente. A performance do Joan Mir, por outro lado, é problemática. Ele ainda não conseguiu se entender com a moto, mais uma vez sofreu uma queda no domingo, então tá sendo um ano muito difícil para o espanhol, que veio da Suzuki, que era uma moto reconhecidamente mais fácil, era uma moto pronta, era uma moto que estava ali firme e forte, né, para poder brigar. E aí o Mir tá tendo esses problemas, enquanto até já viu o Rins vencer uma corrida esse ano lá no GP das Américas. O Rins também não conseguiu um bom fim de semana. Aliás, a única Honda que completou o GP da França foi a do Nakagami, que não teve uma performance assim tão expressiva, mas com 8 abandonos até que conseguiu terminar ali mais à frente. Mas é aquilo que eu vinha falando. A Honda precisa trabalhar para ter uma moto para todo mundo, porque os últimos anos mostraram que sem o Marc Marquez a situação para ela fica muito complicada. Então precisa de uma moto que funcione para todo mundo. Enquanto busca isso, ter o Marc Marquez ali de volta, ter o Marc Marquez naquela forma, né, que eles estavam acostumados a ver, é um alento. É claro que não ter terminado a corrida
anula um pouco de tudo que ele fez, né? Ele precisava ele teve chance de conquistar 20 ou até 16 pontos e não conquistou nada. Mas, né, ele tem essa licença poética de se arriscar um pouco mais, porque ele tá fora da briga. Pelo menos agora ele tá fora da briga. A gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente, se o campeonato vai ter algum tipo de reviravolta, se ele vai conseguir escalar esse atraso todo. Precisaria de muita coisa, porque a gente tá falando de um campeonato que tem muita gente forte, que tem muita gente competitiva. Mas, né, se numa eventualidade acontecer dele reagir, o mais importante vai ser começar a completar as corridas. Ele somou a maior parte da pontuação dele no fim de semana na sprint, que é uma corrida de pontuação menor, então era importante ter finalizado o domingo, o que não aconteceu. Vamos ver se daqui pra frente ele consegue aliar a boa performance que ele exibiu enquanto esteve na corrida a também ver a bandeirada, porque aí a Honda vai conseguir respirar mais aliviada e aí vai ficar ruim pra Yamaha, que tá em dificuldade, tá sofrendo. Hoje no domingo, o Quartararo apontou também como um problema físico, porque ele vem tratando uma questão de arm pump, que é uma síndrome que aumenta a pressão dentro do músculo e dificulta a circulação. Ele fez um tratamento de manhã, explicou que acabou sendo um tratamento agressivo demais, e aí ele teve mais problemas do que o esperado. Mas a performance da Yamaha tá ali disputando com a Honda de quem vai sofrer mais ao longo do ano. E com o Marc Marquez, a tendência é que a Yamaha fique mesmo com esse rótulo de sofrida. Mas esse é um assunto para a próxima semana. A gente se vê. Até mais!